E agora vamos falar do Serjão. E antes de eu começar a falar do Serjão, é preciso deixar uma coisa clara. Não é porque o cara trabalhou aqui no Flow e saiu, sei lá, por conta de uma incompatibilidade profissional, que ele sabe exatamente o que tá acontecendo aqui ou que ele é o conhecedor das coisas da internet, sequer o conhecedor das coisas do Flow. Tem uma narrativa aí dizendo que o Sérgio Sacani teria trabalhado aqui 2 anos sem receber pra que a equipe pudesse ser paga, porque tava uma grandíssima dificuldade e não dava pra pagar a equipe, então ele abriu mão do salário dele, tá? Dá pra dizer que o Serjão, ele nunca veio aqui sem receber, mas ele já recebeu sem vir aqui, várias vezes. Tentando fazer com que o Sérgio viesse cumprir o contrato dele, que era um contrato de exclusividade, que previa que ele fizesse 3 programas por semana, que previa um salário pra ele fixo e que previa também um bônus que tinha a ver com que o canal fizesse de lucro, ele simplesmente não vinha. Nem entrega pra marca o cara vinha gravar, ele chegou a desmarcar 2 vezes e eu tive que fazer por um valor muito abaixo, que acabou atrapalhando toda a relação com a marca, com tudo, por causa da falta de responsabilidade dele. Teve mês que eu tive que pagar o Sérgio e a equipe e eles não vieram aqui. Teve dia que o Sérgio marcou, sei lá, um episódio na semana e com um cara que vinha dos Estados Unidos, o cara chegou aqui e ele não veio. Teve vez, daí toda pronta aqui, a equipe extra, tá? Que a equipe dele não tava aqui. A equipe extra tava toda no estúdio ali preparando a live que ele ia chegar, quando liga pra ele atrasado meia hora já, ele tava em Brasília. Não é que a agenda dele não era ocupada, é que ele marcava tudo antes de marcar o próprio podcast dele, sem contar todas as vezes que tinha um monte de imprevisto pessoal, né? Que não convém ficar falando aqui também, porque vai levantar também um monte de pergunta. E ver isso na internet, cara, entristece, no fim das contas. Por quê? A gente tá falando de alguém que a gente criou uma relação muito maneira lá em 2019, né? A gente foi construindo as coisas, a gente construiu um podcast, né? A gente criou o canal, a gente fez todas as artes, a gente fez vinheta, a gente fez tudo, todos os cuidados, equipe, não sei o quê. E termina assim, né? Termina de um jeito que um monte de afirmação descolada da realidade, me pintando como um cara ingrato, me pintando como um cara que trabalhou pra destruir o programa, quando na verdade o fato dele não vir fazer o programa fez com que a gente precisasse criar outras coisas pra pôr no canal. E inclusive essas outras coisas, esses outros criadores que apareceram no canal, todos com o aval dele. Então, por que a gente tinha esses outros conteúdos no Ciência Sem Fim? Porque o Sérgio não vinha fazer, né? E ele já avisava assim, ó, mês que vem eu não vou. Então a gente teve que se virar pra criar conteúdo ali, seguindo ou mirando no planejamento que nós tínhamos pro que a gente queria fazer, no fim das contas. E aí ele vai falar que eu não quis, essa parte é verdade. Porque era um projeto que não fazia sentido financeiro e também não fazia sentido editorial. E se for comparar com o que a gente tava fazendo, o que ele tava propondo ia necessariamente ficar muito abaixo do nosso padrão de qualidade. De novo, não necessariamente me apresentar um projeto, eu tenho que embarcar nesse projeto. Me apresenta um projeto todo dia. E aí o Ciência Sem Fim teve que acabar, porque o público, as marcas, a construção do programa e do canal é feita em volta de um produto herói, né? Que não tava acontecendo porque o cara não vinha trabalhar. Aí, meu irmão, não tem jeito, não tem santo que sustente. Tivemos que fechar o programa. Tudo isso que eu tô falando aqui, família, a gente tem documentado. Eu não viria aqui na internet fazer um vídeo como esse, que eu não costumo fazer, que não tem nada a ver com o conteúdo do Flow, se eu não estivesse falando as coisas perfeitamente embasado. Inclusive, é por isso que esse vídeo demorou pra sair, tá? Porque a gente começou a ver essas coisas acontecendo, a gente tava lá nos Estados Unidos fazendo projeto de Copa, que a gente tava seguindo a seleção, né? Junto com o Ricardinho, no busão da Copa. E como essa coisa foi acontecendo, a gente tava lá, a gente voltou antes do previsto e estamos olhando tudo que a gente tem de informação pra informar vocês da forma que é correta, que é ética. Bom, é isso que eu tinha pra falar sobre esse assunto. Não pretendo falar mais disso. Parceria com você se você ficar quieto. Isso pode te atrapalhar muito. Boa. Vou ficar quieto não, cara. Vou ficar quieto não. O Igor lá falou um monte de coisa, tem todo mundo aqui perguntando. O Igor falou um monte de coisa, cara. Boa parte das coisas que ele falou lá não procedem, tá? Ó, vou ler aqui pra vocês, tá? Não vou mostrar, mas vou ler de mensagens que eu tenho trocado com o Igor, tá? Isso ele esqueceu, que ele trocou mensagem comigo, né? Então o lance era o seguinte, quando ele fala lá que eu tinha que entregar 3 programas por semana, tá errado, mentira, tá? O combinado com ele, a partir do teu combinado com o Flow, sempre foi fazer um programa por semana, tá? Lá no começo era um programa por semana. Depois passou pra 2. Quem pensou em fazer 3 fui eu, quando o negócio começou a dar certo, beleza? Mas daí tá... Não, em junho do ano passado, nós sentamos pra conversar, e o que ele mandou pra mim foi o seguinte, ó, ficou combinada a gravação de 9 programas por mês. Aí, se o mês tem 4 semanas, divide aí 9 por 4, você vai ver quanto que dá, porque não dá 3 por semana. 3 por semana seriam 12 por mês. Então, primeiro erro aí. Segunda coisa que o combinado, que ele fala que eu apresentei projeto pra ele, que ele recusou todos, né? Teremos uma editoria fixa de ciência no Flow, e contamos com a participação do Sacani, tá? Aí, ele fala aqui que o contrato com os hosts vão ser todos de acordo com a volumetria, papapá. E ele fala, olha o que ele fala aqui, teremos novos conteúdos para preencher a grade do canal, que é exatamente o que eu tinha proposto pra ele. Falou, cara, vamos fazer conteúdos novos? E tá aqui na mensagem que ele me mandou, entendeu? Ele me mandou a mensagem. Então, de ter uma editoria fixa de ciência no Flow, eu propus isso pra ele, porque o programa de ciência no Flow sempre dava bom, entendeu? E ele topou, tanto que ele me escreveu aqui, ó, entendeu? E de fazer novos programas na grade ali, enquanto eu estivesse viajando. Então é isso, cara. Então, boa parte das coisas que ele fala ali não procede, porque ele esqueceu que ele mandou mensagem pra mim, entendeu? Ele não costumava responder as mensagens, né? Isso aqui foi quando a gente foi revisar o contrato, tá? Foi revisar o contrato, tanto que depois eu
até falei pra ele aqui, ele não me respondia, ele não me mandava o contrato, falei, cara, pelo amor de Deus, cara, me manda o contrato pra eu assinar logo, entendeu? Então, assim, tem na boa parte daquilo lá que ele falou lá, cara, não procede, tá aqui a mensagem dele. Então, cara, ele que preste atenção e leia o WhatsApp dele antes de sair falando bagaça por aí. Só isso, tá? Sem contar os vários programas que a gente fez em Brasília, né, do ano passado. Toda vez que eu tava em Brasília, programa, tá? E programas de altíssima audiência, cara, tá? De altíssima audiência. Fiz programa, eu e o Henrique, fizemos programa da Gemini, eu e o Henrique o Domingos, fizemos programa da Apollo, fizemos até aquela zoeira lá, né, de dele ter acreditado ou não com a pessoa na lua, depois viu que não era tão zoeira assim. Infelizmente. Fizemos programa com a gente fazia programa com, fizemos programa com o Einstein Júnior, fizemos programa com o Pedrão, vários, fizemos programa de notícia, vários, entendeu? Então, toda vez que eu tava lá em Brasília, eu fazia o programa. O problema todo, pra vocês verem aqui, qual foi o grande problema, é que o ano passado eu fiquei 2 meses no Mato Grosso, entendeu? E esses 2 meses no Mato Grosso aí, isso aí sim, cara, acabou detonando. Mas eu tinha dado a solução. Lembra que as meninas fizeram programa lá no Ciência Sem Fim? Lembra que o Álvaro Machado fez programa no Ciência Sem Fim? Quem deu aquela ideia lá fui eu. Pra quê? Para o Ciência Sem Fim não ficar sem programa. E eu expliquei pra eles, galera, terminando esse semestre, no próximo semestre eu vou estar ok. Então, no próximo semestre, qual foi o combinado? Aqui, acabei de ler pra vocês a mensagem que eu tenho aqui, ó. Tá aqui, ó. Acabei de ler a mensagem que ele me mandou aqui, ó. Tá aqui no meu WhatsApp, ó. Bonitona aqui, ó. A mensagem que ele acabou de, ó, que ele tinha me mandado na época, tá? Então, assim, mostrou, tem nada disso. Botou na mesa e mandou medir, hein, Murilo? Isso, cara, tem nada disso. E tem uma coisa também que ele fala ali, não sei. Agora, que eu não ia naquele período, é verdade, cara, eu não ia porque eu tava viajando, entendeu? Mas, e outra, tá? Até isentando o Igor de culpa, que até isentando ele. Existiam 2 pessoas que trabalhavam no Flow, que era a Magá e a Sara, que era a CEO e a produtora, e elas, eu falava com elas, eu nem falava com o Igor direto, tá? Depois que elas foram mandadas embora, eu falava com elas. E elas tinham minha agenda desde o começo, entendeu? Quando eu ia viajar, elas sabiam exatamente quando eu ia estar em São Paulo, quando eu não ia estar, quando eu ia fazer programa, quando o programa ia ser de Brasília e tudo mais. Isso não chegava no Igor, tá? Não chegava nele porque foi criada uma blindagem ali pra ele. E tá tudo bem, entendeu? Ele nem tem culpa disso, não. Depois, quando essa CEO foi mandada embora, aí quando ele assumiu o negócio, que ele viu do jeito que tava e tudo mais, aí eu comecei a falar direto com ele. Eu não falava muito com o Igor, cara, tá? Porque o cara, ele era o dono da parada. Então eu falava com pessoas que eram mais diretas comigo. É isso só, entendeu? Então pronto, cara. E, assim, só uma ressalva, que todos os programas que a gente fez em Brasília, todos eles eram com uma qualidade muito boa, tá? A gente pegou equipamento pra isso, a gente montava estúdio, montava todas as coisas. Teve um programa em que isso deu errado, que deu algum problema técnico que a gente demorou pra descobrir, que foi o programa junto com o Vitor Espanha. E foi um programa que deu errado, a gente falou, galera, ó, vamos encerrando por aqui. Amanhã a gente resolve o programa e tenta fazer ele de novo. E aí, Sérgio, o que aconteceu depois? Não, eles não quiseram que eu fizesse de novo, tá, não sei o quê, mas foi realmente, cara, foi só aquele lá que deu pau lá nos equipamentos de áudio lá, daquela casa que a gente ficou, mas o resto não. Então tá aqui, cara, tem tudo aqui, ó, bonitinho, tá? Tem tudo aqui bonitinho, tá? Tudo aqui, ó, lindinho. E... então, assim, não é que ele veio com um monte de projeto aqui, eu não aceitei. Ele aceitou, tanto que ele me respondeu, tá aqui, ó. Depois do papo que eu tive com ele falou, pô, legal aí suas ideias, vamos fazer. O que acontece? Depois que eu tive um papo com ele, cara a cara, ele chegou em casa e falou, ó, Sérgio, eu tô te mandando aqui só pra gente deixar tudo anotado. E tá aqui, ó, bonitinho. É que ele deve ter esquecido que ele mandou mensagem, né? Até aí tudo bem, também não tem problema não. Então, tem isso aí também, né, que vocês conseguiram ler aqui no meu negócio, né? Então, sobre isso aí é o seguinte, tá? Eu falei pra ele o seguinte, eu falei, cara, então, mas pô, eu queria ir no Vilela, cara, entendeu? Porque eu vou muito no Vilela. Tanto que lá tem um ranking do Vilela, olha lá no ranking do Vilela, quem foi mais foi no Vilela. Agora não conta porque o Daniel Lopes já bateu meu recorde lá, porque tá indo toda semana. Mas pega antes pra você ver, Tem lá, ué, entendeu? Então, assim, eu falei, pô, mas eu queria ir no Vilela, cara. Ele falou, não, no Vilela pode, entendeu? E você